Boa tarde, alunos do nono ano. Hoje nós vamos dar início à aula de Geografia sobre o continente europeu. Europa e Ásia, geologicamente, formam um único continente, a Eurásia. Porém, suas histórias e culturas distintas fizeram desse único bloco de terras dois continentes, Europa e Ásia. Pois bem, alunos, se fôssemos utilizar o termo continente, né, na questão geológica apenas, a Europa não seria considerada um continente. Por quê? Porque um continente, né, é uma grande extensão de terra emersa, contornada por água, né, por mares e oceanos. E vocês podem perceber aqui que a Europa e a Ásia estão interligados. Então, geologicamente, Europa e Ásia seria um único continente chamado Eurásia. Mas nós temos questões culturais que vão além da questão física. Como assim as questões culturais? De povos, né? De sociedades distintas. Isso faz com que a Europa seja, sim, considerada um continente, certo? Do ponto de vista físico também, devemos destacar a presença da Europa ser um continente bastante recortado. O que é ser um continente bastante recortado? Vocês podem perceber aqui, ó, a presença de diversas penínsulas. O que são penínsulas? São porções de terra que adentram ao mar. Então, eu tenho aqui a Península Ibérica, eu tenho também a Península Itálica, temos a Península Balcânica, a Península Jutlândia, a Península Escandinava. Então, essas são as penínsulas europeias. Vamos repetir comigo: Península Ibérica, Península Itálica, Península Balcânica, Península Jutlândia e Península Escandinava. Novamente frisando para vocês: península é uma porção de terra que adentra ao mar e o continente europeu é bastante recortado, frisando bem essa parte. Lembrando também, de acordo com o que diz no livro de vocês, na página 230, nós podemos perceber também a presença de mares na Europa. Por exemplo, aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, vocês observam aqui, né? Nós temos também o Mar Negro, o Mar Cáspio. Então, todas essa região aqui, ela é recortada e nesses recortes nós temos a presença de mares, né? E o Oceano Atlântico banhando a parte ocidental do continente europeu, certo? Outra coisa que é importante destacar é que em cada uma dessas passagens aqui, olha, nós podemos chamar de estreitos, né? O Estreito de Bering, muito famoso, o Estreito de Gibraltar, né? O Estreito aqui, vamos lá. Continuar. A questão da divisão física do continente europeu com o continente asiático. Nós temos aqui
uma presença de uma cadeia montanhosa, né, que são os Montes Urais. Os Montes Urais, você pode observar aqui no mapa, onde há a presença de uma cor mais escura. Aqui eu tenho uma foto mostrando que é uma cadeia montanhosa pontiaguda, ou seja, de um relevo jovem. Essa cadeia montanhosa, ela se estende desde a costa norte da Rússia ocidental, no Mar Ártico, seguindo em direção ao sul até a região noroeste do Cazaquistão, na Ásia Central. Então, aqui é o principal limite, né, a principal barreira natural de limite entre Europa e Ásia. O mar, aqui nós temos o Monte Cáucaso, né? Aqui, que é aqui, ó, as montanhas do Cáucaso, você pode observar aqui, bem nesta região, é o Monte Cáucaso ou as montanhas do Cáucaso. Essa foto ilustra bem, vocês podem perceber que é uma montanha bastante alta, né? Tem 5.642 metros de altitude em relação ao nível do mar, com neves eternas, né? Então, essa região aqui também é uma região de limite, né, entre Europa e Ásia. Então, esses são os principais limites do continente europeu e o continente asiático, certo? Então, Monte Ural, montanhas do Cáucaso, certo? Continuando aqui também, nós precisamos entender a climatologia do continente europeu. A Europa ela está na zona temperada, ou seja, situada acima do Trópico de Câncer. Seu extremo norte é cortado pelo Círculo Polar Ártico, onde vocês podem perceber. Portanto, a maior parte da Europa tem clima temperado, porém, o norte há o clima polar e o sul da Europa nós temos o clima mediterrâneo. Então, o que é necessário vocês compreenderem em relação ao continente europeu? Que o continente europeu ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico. Então, uma boa parte aqui dos países europeus tem áreas polares, né? Nós temos ali na Noruega, na própria Rússia, na Suécia, na Finlândia. Esses países são países que estão, que têm algumas regiões acima do Círculo Polar Ártico. E a outra parte do continente europeu está totalmente localizada na zona temperada do norte. Então, se a Europa tem suas terras localizadas bem acima da linha do Equador, onde eu tenho a zona fria do norte, ou Círculo Polar Ártico, onde eu tenho a zona temperada do norte. Então, isso quer dizer que no continente europeu, nós vamos ter a presença de climas, né, de climas mesotérmicos, ou seja, que tem as 4 estações do ano bem definidas. Temos também a presença de áreas de clima polar e temos algumas áreas de clima mediterrâneo. Então, o que vocês, alunos, precisam ter em mente é que os países europeus, eles são países de climas temperados, né? A grande maioria. Só que há algumas exceções. Por quê? Porque existem influências do clima, como a presença, né, a presença de massas de ar, a presença de correntes marítimas. Tudo isso contribui e influencia o clima de um lugar, de uma região, de um país, como vocês já estudaram em outros anos, em outros períodos. Então, nós temos as massas, né, as massas de ar, as massas oceânicas, que vão influenciar o clima e diferenciar o clima dos países europeus. Então, um dos fatores também muito fortes de influência do clima da Europa é a continentalidade. Ou seja,
que é a continentalidade? É a distância em relação ao mar. Então, os países europeus são países, né, em sua grande maioria, que têm áreas distantes do mar. Então, a continentalidade é um fator para a influência dos climas europeus. Outro fator de influência dos climas europeus que são países de médias latitudes, ou seja, esses países aqui da Europa estão localizados acima da linha do Equador, acima do Trópico de Câncer. Então, eu tenho países na zona temperada do norte. São países de climas temperados, como eu já frisei anteriormente. Países de médias latitudes, climas de médias latitudes. As correntes marítimas também, que influenciam o clima do continente europeu. As formações do relevo, que vocês sabem que quanto maior a altitude, maior a altitude, menor é a temperatura. Então, em regiões de grandes altitudes, nós temos temperaturas mais baixas, né? Então, a região do Cáucaso, né? A região dos Alpes, né? Como nós ouvimos falar muito nos Alpes suíços, as montanhas do Cáucaso. Então, são regiões de altitudes bem elevadas. E outro fator que influencia também o clima da Europa é a proximidade das áreas polares, né? As áreas polares. Então, como eu já frisei para vocês, no Polo Norte aqui está muito perto do continente europeu, né? O Círculo Polar Ártico, ele é uma linha imaginária que atravessa uma parte do continente europeu, influenciando diretamente no clima da Europa. Então, só frisando, os fatores são, né, médias latitudes, correntes marítimas, continentalidade, proximidade das áreas polares e formações do relevo. Só frisando bem essa parte. Aqui sobre as massas de ar, não é? As massas de ar fria, como elas influenciam aqui no clima da Europa, dos países europeus, no inverno, por exemplo, inverno na Europa é em dezembro. As massas de ar frias, as vindas do norte, faz as temperaturas ficarem baixíssimas, né? Então, aqui em dezembro, vocês sabem que em países europeus há a presença de neve em grande parte deles, né? O frio bem intenso em dezembro. É algo que nós percebemos muito quando nós estamos no verão, em dezembro aqui. Na Europa, é frio, é neve caindo, né? No verão do hemisfério norte, que é em junho, julho e agosto, há entrada de massas de ar quente vindas do Trópico de Câncer. Essas massas passam pelo deserto do Saara, trazendo calor e seca para o sul da Europa. Então, nesse período aqui, junho, julho e agosto, nós vamos ter aqui a entrada de massas de ar quente vindas do Trópico de Câncer. Essas massas, elas vão passar pelo deserto do Saara, se tornando massas de ar secas. Então, além de quentes, elas são massas de ar seca. E aí, o calor e a seca se instalam aqui no sul da Europa. Então, são países aqui, ó, né, nessa região, Itália, Grécia. Nós vamos ter aqui na própria região aqui da França, Alemanha, nós vamos ter algumas dessas características climáticas, certo? O inverno europeu só não é mais rigoroso porque há no oceano uma corrente de água quente que ameniza o frio, que é a corrente do Golfo. Lembrando que as correntes marítimas, as correntes marinhas, são grandes porções de água oceânica que se deslocam
e elas têm temperatura diferenciada do restante das águas do oceano, elas têm salinidade e densidade também diferenciadas, e a corrente do Golfo é uma corrente que vai diminuir a intensidade do rigoroso inverno europeu, que é uma corrente quente, a corrente do Golfo, e vai influenciar diretamente nos países, né, banhados pelo Oceano Atlântico, que ficam a oeste do continente europeu, certo? Então, destaquem aí a corrente do Golfo como uma corrente quente que influencia diretamente o clima europeu. E por que as glaciações ocorreram com maior frequência no hemisfério norte? Resposta: porque o hemisfério norte apresenta maior número de terras, que é continentalidade, o que permite maior amplitude térmica. Ao contrário do hemisfério sul, onde temos mais água do que terras, maritimidade. Resultado: formação de planícies sedimentares. Formação de planícies sedimentares de origem glacial. Então, nós temos aqui, relembrando que a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, né? E vai sendo medida ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo do ano. Então, tem regiões onde a amplitude térmica é alta, regiões onde a amplitude térmica é baixa. Então, aqui nós temos maior amplitude térmica, quer dizer que a diferença entre a máxima e a mínima é grande em algumas regiões da Europa. Certo, pessoal? Então, hoje nós estudamos sobre o continente europeu, né? Aspectos físicos do continente europeu, certo? Vimos a questão que a Europa e a Ásia formam um único bloco de terras, que no caso geográfico, geofísico, a questão não deveria a Europa ser chamada de ser dividida em um único continente, a Ásia em outro, e sim um único só continente chamado de Eurásia, mas por outros motivos culturais, motivos históricos, a Europa é sim considerada um continente. E um continente muito importante, né? Onde temos países riquíssimos, onde temos uma grande população e que precisa ser estudado também, assim como os outros continentes. Outra coisa que nós estudamos também, a divisão, né, territorial, a divisão, onde marca a divisão entre Europa e Ásia, né, o Monte Ural e as montanhas do Cáucaso, e também os climas europeus, né, influenciados pela maritimidade, pela continentalidade, pelas correntes marítimas, influenciados por as médias latitudes, não é? E por hoje é só, vamos para as atividades. Tchau!